Rildo chegou à sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro bem antes do horário marcado para o julgamento. O responsável pela defesa foi o advogado do Vasco, Paulo Rubens Máximo. Com o braço esquerdo imobilizado por conta de uma luxação no ombro, o atacante disse em depoimento que não teve a intenção de atingir o meia João Paulo do Botafogo. O lance em questão aconteceu aos 2 minutos do clássico entre Botafogo e Vasco, disputado no último dia 18 de março. A jogada deixou o capitão do Botafogo com 2 fraturas na perna direita. Antes da votação, a Procuradoria propôs uma transação disciplinar, que daria a Rildo uma punição leve, uma suspensão por 3 partidas, algo que não foi aceito pela comissão julgadora. Esse é meu 6º ano de tribunal e isso nunca havia acontecido. Da Procuradoria, a partir da Procuradoria, logo no início de uma sessão, pedir uma transação disciplinar. Não digo que é proibido, não estou falando isso. Eu estou falando que não é normal, usual no tribunal. Geralmente essas coisas acontecem previamente, até para que nós possamos criar um juízo de valor, porque todo processo não pode haver surpresas. E nos pegou de surpresa esse pedido logo no começo do julgamento. O julgamento de Rildo durou aproximadamente 1 hora e 15 minutos e terminou com uma péssima notícia para o atacante vascaíno. Por unanimidade, ele foi suspenso por 180 dias, ou até que João Paulo volte a treinar. A gente aplicou a pena que cada um dos auditores julgava ser a pena cabível para o caso. Diante da denúncia feita pelo Procurador-Geral do Tribunal, nós acatamos a denúncia e afastamos o denunciado, no caso o jogador Rildo, pelo mesmo tempo em que o jogador do Botafogo ficar lesionado. Assim que ele retornar aos treinamentos, o Rildo retorna ao campo de jogo, ou então, se esse período se estender a mais de 180 dias, o jogador denunciado, no caso o Rildo, ele volta independente do atleta do Botafogo ter retornado ao gramado. No fim da sessão, o clima esquentou quando o representante da Procuradoria sugeriu que os auditores que julgaram o caso teriam combinado os votos. Rildo e os representantes vascaínos na sessão deixaram o tribunal sem falar com a imprensa. O advogado do Vasco, no entanto, disse que o clube vai recorrer da decisão. A parte denunciada tem o direito de, lavrado o acórdão, recorrer ao tribunal, impugnando cada um daqueles pontos que foram julgados hoje, desde a rejeição das preliminares até o mérito da questão, que foi a condenação. Dizer para você qual é a possibilidade ou não de reforma da decisão seria imprudente da minha parte, porque é o Tribunal Pleno que vai decidir, são 10 auditores pensando sobre a questão, eu não tenho como dizer para você se será mantida a decisão ou se ela será reformada em um dos pontos. Bom, tá aí, o Rildo foi punido, o Vasco tem o direito de recorrer, vamos aguardar. Mas a punição ficou assim, Paulo Lima, 180 dias fora ou até o retorno do João Paulo aos treinos, não necessariamente aos jogos oficiais do Botafogo. Voltou a treinar ali na academia, ou trabalho com bola, voltou a frequentar o CT do Botafogo, o Rildo está liberado. Cabe recurso. E aí, Paulo Lima, cabe recurso, mas o Vasco vai recorrer, mas eu quero saber a sua opinião sobre a punição. Eu acho que é correto. Justo, é correto. É correto. Ela é dura, ela castiga, né? Ela dói no Rildo, mas está escrito lá no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que no artigo 254, parágrafo 3, na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar aos treinamentos, respeitando o prazo mínimo de 180 dias. Portanto, está escrito no Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, então tem que ser respeitado. Agora, também existem outras punições em que se reverte o resultado, que vem com habeas corpus, que joga com efeito suspensivo, essas coisas todas que fazem parte das firulas jurídicas que a gente vive, não só no meio do futebol, mas no dia a dia da nossa sociedade civil também. Infelizmente, é assim que procede, e é claro que o Vasco vai recorrer. Mas que seja feita esta punição como exemplo, sim, e como uma prática normal nos tribunais de justiça desportiva de todas as federações de todo o país. Lesionou, foi para julgamento, impossibilitado aquele que teve a fratura ou a lesão, fica ao mesmo tempo sem jogar. É isso, é coerente, é duro, é dolorido, mas eu acho que faz parte do código. Está na lei, coisa que o nosso país pouco cumpre,
que são as leis. Não inventaram a lei, né? Muito torcedor questionando, pô, mas só com o Rildo, por que não fizeram isso com o Fagner no lance do Ederson? Foi um dos assuntos mais falados. É porque, na verdade, assim, são tribunais diferentes, né? Primeiro que não foi o mesmo tribunal, que você podia dizer, 2 pesos, 2 medidas do mesmo tribunal. Não foi. Lá foi o tribunal do STJD, enfim, em relação à CBF, em relação ao Campeonato Brasileiro. Mas está na lei. Pode ser que o auditor tenha entendido que tenha sido um outro artigo e não o 254A, no parágrafo 3º, como disse, que ali tem outros parágrafos. Que ele fala, não, eu acho que não se enquadra aqui, se enquadra aqui. Lógico. Mas também estou com você, Paulo, é uma medida que pode servir de exemplo. E um outro, até que eu estava falando aqui fora do ar, vou trazer para o ar, eu estive com o Valdir Espinosa semana passada, ele lembrava um detalhe importantíssimo. Em jogo de cego você vê cotovelada? Não vê no futebol. Por que no jogo de futebol em que as pessoas enxergam, cotovelado o tempo todo, disputa por espaço? Isso não cabe, Paulo. E aí tem que ter a punição. Quando a punição vem pesada, o número de faltas excessivas demais no futebol brasileiro. Olha, a experiência mais triste que eu vivi na minha vida foi no Maracanã, na noite de Flamengo e Bangu, em 85, Márcio Nunes e Zico. Foi uma das coisas mais estúpidas que eu vi na minha carreira e acompanhei o Zico até dentro do vestiário, com exames naquela oportunidade, com os médicos eram o Dr. Célio Coteca e o Dr. Giuseppe Taranto. Eram os 2 médicos do Flamengo naquela oportunidade. E depois acompanhei o Zico em recuperação. Naquela época tinha facilidade de entrar nos vestiários, conviver com os jogadores, aquele negócio de turbilhão, coisa que não existe mais na fisioterapia. Mas o Zico sofreu isso. E o Márcio Nunes continuou jogando futebol e o Zico viveu e vive até hoje com os problemas da lesão. Eu estou dando um exemplo do Zico no passado, estão tantos outros recentes. Lembrar agora do Fagner aí com o Ederson e vários outros. Agora, é um momento crucial. Houve a punição e que essa punição seja exemplar, sim. Que ela siga essa cartilha. Fraturou, machucou, vai ficar ao mesmo tempo fora do quem foi aquele que foi afetado, quem foi prejudicado. Agora, Paulo, pode ter certeza que isso vai dar o que falar, porque enquanto você falava, o Fábio Azevedo aqui também, eu estava dando uma olhada nas nossas redes sociais, na hashtag Bom Dia Fox Terça. Tem muita gente falando que o Rildo não foi com vantagem, olha, eu vou quebrar a perna do João Paulo, e isso aí também ninguém está questionando, não tem como alguém ele assumiu com o 2 risco minutos de jogo falando, vou quebrar a canela do meu companheiro de trabalho. Mas assim, ele foi displicente na chegada, mas estão questionando que o João Paulo também chegou muito forte. Mas é diferente. Que poderia o João Paulo ter talvez tenha sido infantil na bola, a perna. Né? Eu até acho, Paulo, que o João Paulo, como era início de jogo, a bola no meio de campo morta, ele foi chutar pra galera pra ganhar o torcedor. Dar uma isolada nela. Eu tô aqui e tal. Foi juvenil nesse momento, nesse movimento. Mas ele vem de baixo pra cima pra dar uma espanada. O Rildo vem de cima para baixo com a sola. Então, gente, assim, são lances diferentes. Cada um tem a sua leitura, mas o que nós não tem maldade. Você não diz assim, o Rildo foi para quebrar, não é isso? Teria que ser muito doentio, né, Paulo Lima, para entrar no jogo com apenas 2 minutos, falar, vou quebrar a canela. Não estamos questionando a intenção. Mas, assim, se não tiver uma punição, nós vamos acompanhar jogadas duras, jogadas desleais que acontecem. A gente está acompanhando com uma grande frequência, mas que, graças a Deus, não vem lesionando os atletas com essa gravidade do João Paulo. E lembrando, né, que o cidadão de laranja, abóbora, como queira, ali com a manguinha preta, deu apenas o cartão amarelo. No dia seguinte, e no dia seguinte a federação diz que não houve nada. No mesmo dia. E aí depois voltou atrás e afastou. Esse era um exemplo também. Deixar o árbitro 180 dias. Bota ele pra fora do estádio também, assim como o Rildo sofreu a punição, o árbitro vai se reciclar, entendeu? É isso, eu acho que também caberia uma punição severa ao árbitro do jogo. Paulo Lima, pra gente mudar de assunto aqui, será que teremos árbitros suficientes? Vamos falar de Copa do Mundo. Teremos árbitro de vídeo, Vamos falar de Copa do Mundo. Cadê a musiquinha, gente, que eu tanto gosto? Eu já tô lá na Rússia, já fui, olha. Faltam 79 dias para o Mundial da Rússia, que você vai acompanhar aqui na tela do Fox Sports todos os detalhes, desde cedinho até o último apagar das luzes lá em Moscou. Matrioska está marcando presença aqui no nosso cenário, Paulo Lima. Quem será? Nós já falamos do grupo A da Copa do Mundo, nós falamos já do grupo B, que tinha Irã, Marrocos, Espanha, Portugal. O nosso assunto agora é o grupo C. Acho que nem você está sabendo dele. Grupo C nós temos Austrália, Dinamarca, França e Peru. E aí eu te pergunto, Paulo Lima, para tentar facilitar, qual dessas 4 seleções